slides. Administração? Sim. Ótimo. Sim. Tá. Então, assim, gente, a administração da sociedade limitada se refere à representação da pessoa jurídica, certo? Quem é a pessoa ou quem são as pessoas que podem agir representando a pessoa jurídica, obrigando a pessoa jurídica, tudo bem? Nós podem perceber que eu mencionei ali para vocês os artigos 1011 a 1021 do Código Civil e artigos 1060 e 1065 do Código Civil. Por que eles estão tão longe um do outro? É que aqueles primeiros ali, eles se referem à sociedade simples, mas vocês lembram que a simples, via de regra, vai complementar as regras da sociedade limitada, não é mesmo? Por isso que essas são as regras complementares da limitada. E os artigos 1060 e 1065, ao contrário, esses são os que regulam pontualmente a sociedade limitada. Olha, gente, já vou até lembrar vocês que é bom estar com o Código Civil em mãos nesses artigos. Deixa eu só achar o meu aqui, que eu não sei o que aconteceu, que ele sumiu. Aqui. Meu Código Civil, fechei ele, só um minuto. Achá-lo. Aqui. Ok. Bom, vamos lá. No artigo 47, existe uma regulamentação. Vocês estão vendo ali, né? Existe uma regulamentação geral de toda a pessoa jurídica. Isso aí não é só para a sociedade empresária ou sociedade simples, é para todas aquelas que estão elencadas no artigo 44 do Código Civil, que são as pessoas jurídicas. No artigo 47, já determina que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. O que significa, gente, é que não adianta eu falar que alguém que é sócio ou alguém que trabalha lá na sociedade limitada, ele assinou um determinado documento e esse documento está valendo. Não. Para assinar um documento e obrigar uma pessoa jurídica, é necessário que seja efetivamente um administrador. E para ser administrador, ele tem que estar nomeado, designado formalmente nos documentos que cada um dos tipos de pessoas jurídicas possui. No caso da sociedade limitada, eu só posso falar em administrador que obrigue a pessoa jurídica regularmente se esse administrador foi nomeado lá no contrato social ou se ele foi nomeado num outro documento, se chama ato separado, porque são esses que a lei regula como documento suficiente para isso, tá? Tudo bem até aí? Bom, em relação à sociedade limitada efetivamente, eu pergunto para vocês, quem pode ser administrador da sociedade limitada? Tanto pode ser sócio, como pode ser não sócio, em primeiro lugar. Então, veja só, gente, parece um pouco inovador dizer assim, essa sociedade limitada, ela é regulada, ela é administrada por uma pessoa que não faz parte do quadro societário, que não é sócio. Ocorre que isso pode ser, sim, uma opção na formação da sociedade limitada. Antes até se dizia que para ser sócio, para ser administrador não sócio, isso tinha que estar regulamentado no contrato social. Hoje nem isso é necessário, tá? Ele tem que estar nomeado no contrato social, mas a cláusula que determina que ele que possa essa possibilidade, isso já não é necessário mais, certo? Então, na sociedade limitada, por exemplo, que você tenha 2 sócios que não queiram ser o administrador, eles podem contratar outro. Se você tem, por exemplo, 2 sócios, 3 sócios, seja lá quantos forem, e que é impedido, como por exemplo um militar que é impedido de ser administrador, ele pode contratar alguém que o seja.
Hoje em dia, né, vamos pensar nessa hipótese que surgiu de sociedade unipessoal, se essa pessoa ela não pode administrar, porque, por exemplo, tem lá um promotor ou é uma pessoa que tem impedimento, ele pode contratar alguém para administrar a sua sociedade. Isso também era possível na Eireli, tá? Alguma pessoa que não fosse titular e fosse o administrador. Pessoal, se vocês quiserem me interromper para qualquer pergunta, fique à vontade, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me responde? Deixa eu olhar vocês. Sim, professora. Sim. Ah, joia. Não estava conseguindo Sim. ver vocês. Bom, outra coisa é que esses administradores, né, ou esse administrador, o que seria mais correto? Tanto faz, pessoal. Uma sociedade limitada pode ter um administrador, pode ter 100 administradores. Não há limite para isso, ok? Agora, deixa eu até calçar aqui um pouquinho no slide. Deixa eu ver aqui, nesse slide que eu falo para vocês da administração individual ou conjunta. Eu vou passar um pouquinho, antes de voltar para os demais, porque já que eu estou falando que a sociedade pode ser uma ou mais pessoas, isso aqui interessa um pouco. Lá no artigo 1013 e no artigo 1014 do Código Civil, eles vão regular como que funciona essas questões. Então, pensem vocês o seguinte, uma sociedade limitada, que tenha cerca de 5 sócios, certo? E os 5 sócios também são os administradores. Foi todos eles designados no contrato social. Quer dizer que, para assinar um documento, um contrato, comparecer num ato em nome da pessoa jurídica, tem que ir os 5? De jeito nenhum, tá? A gente chama de administração individual, singular, quando mesmo que haja mais de um administrador, os atos possam ser realizados separadamente, certo? Se vocês olharem lá no artigo 1013, até quem tiver com o código, por favor, acompanhe, diz o seguinte, a administração da sociedade, nada dispondo do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Esta é a regra. Ou seja, se nada constar no contrato social, vale que cada administrador pode agir individualmente. Agora, no artigo 1014, se refere à administração conjunta no seguinte sentido. Atos de competência conjunta é quando o contrato social estipula que para a validade de alguns negócios jurídicos é necessário que haja a atuação de de 2, 3 ou mais administradores, certo? E ainda, o que é mais comum na prática, é que quando se fala em administração conjunta, de competência conjunta, eles determinem para algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso determinar que a administração poderá ser realizada separadamente, exceto na emissão de cheques, da compra e venda de algum bem, etc. Certo? Tem que daí definir o que é que eles podem fazer em conjunto e o que é que eles podem não fazer em conjunto. Certo? Isso, então, vocês vão ver previsões no artigo 1013 e 1014. O 1014 diz o seguinte: nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Ok? Pessoal, tá claro para vocês? Alguma dúvida? Pode fazer sinalzinho ou não. Então tá bom. Eu tô indo pelo Hudson, ele disse que tá tudo bem. Deixa eu ver os outros. Volta aqui. Stop share. Aqui também. Tá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pra ver se eu consigo. Poxa, que pena. Ontem eu testei ontem e parecia meu vídeo, agora não aparece mais. Okay. Bom, deixa eu voltar então aqui com vocês para o slide
anterior que a gente estava vendo. Bom, então eu disse para vocês que o sócio não pode ser administrador, eu falei para vocês que ele pode ser mais de um. Agora, onde ele é designado, onde que a gente nomeia um administrador? Ou no contrato social ou em ato separado. Eu quero que vocês deem uma olhada, pessoal, ali no artigo 1060 do Código Civil. No artigo 1060, ele diz que a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Tá, contrato social me parece que toda a sociedade vai ter e que isso parece estar mais familiarizado para vocês. Contrato social tanto vai definir lá no comecinho como requisito para validade desse ato constitutivo quem é o administrador, e todas as vezes que mudar o administrador vai se operar a necessidade de fazer uma alteração contratual. Certo? Então, por isso que se pede, né, muitas vezes, eu quero o contrato social e a última alteração. A última alteração é para saber quem efetivamente ainda está administrando a sociedade, quem efetivamente pode assinar um documento ou representar a pessoa jurídica. Agora, o mesmo artigo, ele fala desse tal ato separado. Aliás, é a única sociedade que fala dessa possibilidade de você designar um administrador em outro documento. Um outro documento que também vai ser colocado na junta comercial, também vai ser arquivado lá. Também vai... Para fim, e assim, o efeito de um ou outro é o mesmo, só que na hora de destituí-los, é mais fácil destituir um sócio em ato separado, que foi designado lá, do que destituir um sócio que tenha sido designado no contrato social. Tudo bem? Então, lembrem, pessoal, administrador pode ser designado tanto no contrato social como em ato separado. Quem vai designar esses administradores? Os sócios, obviamente, tá? Então, não é somente necessário que ele queira, ele precisa ser quisto para tanto, né? E que eles fazem essa deliberação, deixa eu voltar aqui, essa deliberação em reunião ou assembleia, justamente porque a própria lei determina que as designações se façam dessa forma. Por quanto tempo? Tanto pode ser por prazo determinado, como pode ser por prazo indeterminado. Ali, voltando na deliberação, o COS, tá? Se for um capital social integralizado ou não integralizado. Está aberta a coca. Mas eu vou tomar coca também. Opa. Aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Eduardo, desliga seu áudio aí, fazendo favor, tá atrapalhando, porque daí corta o áudio da prof. Deu sair meu. Vocês estão me ouvindo? Tá, só um minutinho que caiu um pouco aqui minha internet e sumiu a tela, tá? Só um minuto. Aqui. Bom, e aí, será que qualquer pessoa pode ser administrador? Vocês confiariam em contratar com uma sociedade limitada, com uma pessoa jurídica, sabendo que seu administrador é uma pessoa que tem antecedentes, tem um histórico não muito assim, favorável? Então, isso é importante para a lei também, tá? Lá no artigo 1011, parágrafo 1º do Código Civil,
determina que os administradores não possam ser pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, a cargos públicos. Não sei se vocês já estudaram casos assim, mas existem determinados delitos que impedem a pessoa de exercer cargos públicos, de se elegerem, certo? Os mesmos crimes que, assim, têm esse tipo de consequência, também impedem eles de serem administradores de sociedades. A mesma coisa, deixa eu até anotar aqui para vocês acompanharem o que eu estou falando. Olha só. Cadê meu... Aqui. Crime falimentar. Eu já mencionei sobre crime falimentar em outro momento para vocês. Os crimes falimentares, eles são previstos na lei 11.101. Olha que bonita essa letra. Graça, aí, tá comendo essa carne. 2005. Não, aqui, né? A parte dura. Certo? Nossa, nunca mais vou escrever isso aqui. Então, esses crimes falimentares, eles dizem respeito justamente a crimes típicos de atividade empresarial, certo? Prevaricação, peita, suborno, compulsão e peculato. Gente, isso aqui tem tudo a ver com dinheiro público, com crimes que tenham interesse e desrespeito ao numerário público. Peita, vocês não devem ter ouvido falar muito. Peita, gente, nada mais é do que sinônimo de suborno, ok? Também não vão poder... Prof, pode falar. Só um pouquinho. Você pode deixar o áudio do Eduardo no mudo, fazendo favor? Acho que por aí você consegue, que eu acho que ele não está no computador lá e ele está atrapalhando bastante o áudio. De quem que é mesmo? Agora ele acha que ele desligou. Luiz Eduardo, né? Uhum. Ele desligou, então, agora. É que estava atrapalhando bastante. É verdade que como eu não estava na tela, eu não estava conseguindo ver quem estava... Tá, e agora deu certo. Bem? Obrigada, Eduardo. Nada, imagina. Contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública. Bom, de fé pública vocês podem ver uma pessoa que tem falsificado documentos, né? Contra a propriedade, aqui a gente pode colocar furto, pode colocar roubo, apropriação indébita, né? Ou seja, aquilo que de uma forma ou de outra acaba realmente comprometendo a credibilidade da pessoa como administradora e comprometendo a própria imagem da pessoa jurídica, certo? Então, esses que têm esse histórico, eles não conseguem, não podem ser administradores, ok? Alguma pergunta, gente, até aqui? Olha, uma briga constante que existe... meu Deus, vocês não imaginam como é com relação ao artigo 1064 do Código Civil. Vocês precisam lembrar dela. O artigo 1064 é muito específico em restringir os efeitos do que é realizado por um administrador perante a pessoa jurídica. Então, veja só. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que têm os necessários poderes. Gente, usar a firma ou a denominação significa assinar pela pessoa jurídica. Não pode um sócio, só porque é sócio, ainda que ele tenha uma porcentagem significativa no capital social, ele assinar, validar qualquer negócio jurídico se ele não tiver poderes de administrador. Então, às vezes é perguntado, mas e se o sócio tiver 90% das cotas e não está como administrador, ele pode assinar na sociedade? Não, não pode. Certo? Aliás, se ele não for sócio e só administrador, aí sim. Oi. Professora, não está dando para ouvir direito tua voz, tá? Acho que com ruído no teu microfone. Deixa eu ver. Ué. Agora melhorou. Melhorou? Será que era? Mas que bom que você avisou. Deixa eu ver aqui se eu melhoro um pouquinho. Não, tá dando para ouvir já, prof. Tá melhor, gente? Sim. Tá melhor? Tá, ok.
Aham. Tá certo. O que eu estava falando para vocês aqui, 2024, né? Então, somente aquele que realmente tiver designado pode exercer a assinatura. O uso da firma ou denominação parece meio estranho esse termo, né, essa expressão, mas na verdade ele quer dizer isso. O uso da firma ou denominação significa assinar, firmar um documento em nome da pessoa jurídica. Tudo bem? Não, às vezes eu já me deparei, por exemplo, com casos em que o funcionário assinou, não foi suficiente. Não, não pode. Ah, mas ele é do departamento responsável. Ora, se ele não é administrador e nem tem procuração para fazer isso, não, não pode, tá? Você não deve estudar ainda, ou se estudar, não deve dar ainda para envias, né? Mas no estudo do direito das obrigações, opa, estou errado. No estudo do direito das obrigações, vocês teriam um contrato de mandato como um dos mais importantes negócios que você pode estabelecer com alguém. O contrato de mandato nada mais é do que nomear uma pessoa para agir em seu nome. Ora, eu posso então dizer que uma pessoa jurídica está nomeando através de seus sócios uma pessoa física para agir em nome dele, então eu tenho também um contrato de mandato. No que isso interessa? Interessa que aquelas regras que vocês vão estudar no contrato de mandato devem também ser aplicadas aqui para a relação de administrador com sociedade limitada, certo? Outra questão é que o administrador, ele não precisa ser obrigado. Tá ruim de novo, gente? Será que tá travando? Só me diga como está agora. Continua ruim. Estranho, para mim parece bem normal aqui. Deixa eu ver aqui que eu consigo. Oi. Oi, prof. Oi, deixa eu ver se eu consegui. Tá melhor ou não? Tá melhor. Melhorou. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Bom, eu mexi aqui um pouquinho, eu espero que melhore. Vamos ver. Ok. Se piorar, me chamem de novo, tá? Tá muito ruim ainda? Não, agora tá normal, professor. Ah, tá bom. Vamos lá. Vocês podem falar comigo, viu? Podem me interromper, podem até me avisar por áudio que tá ruim, tá? É mais rápido às vezes do que pelo chat. Bom, e aí o administrador, ele pode renunciar, porque nessa condição as responsabilidades dele são tantas que ele pode se ver assim, não se ver mais competente o suficiente para isso, né? Seja pelo que for, o que é importante dizer é que quando um administrador ele renuncia à sua função, à sua representação, essa renúncia ela só vai ter efeito perante os terceiros depois que ele arquivar na junta comercial. E após a publicação,
Porque a alteração do contrato social em que vai constar essa renúncia, ela tem que ser de conhecimento de todos e se dar a maior publicidade possível. Agora, em relação aos sócios, essa renúncia ela começa a operar efeitos desde o momento que tomaram conhecimento. Por esta razão, que se orienta que a renunciabilidade se faça documentalmente. Em relação a... Tem que dar outra coisa, né, gente? Se a gente estiver falando de administrador com prazo determinado, ele não vai precisar realizar a renúncia quando estiver encerrando o seu mandato. Agora, em relação as obrigações do empresário, quais seriam elas? Desculpa, do administrador. Do administrador, basicamente, é realizar tudo que for de interesse da sociedade. Aquilo que é do dia a dia, aquilo que precisa de contratação, aquilo que precisa para a sua dinâmica continuar. Mas a lei estabelece algumas obrigações legais necessárias, tais como, acompanhe aqui comigo, obrigação de prestação de contas anuais, junto com os balanços patrimoniais e de resultados. Isso aqui a gente falou no ano passado, gente, quando a gente tratava das obrigações do empresário. Balanço patrimonial e de resultados seria um balanço para levantar o ativo e o passivo, ativo e passivo, e os de resultados é para mostrar o que teve de prejuízo e o que teve de lucro. Qual o prazo para isso? 4 meses do término do contrato social, do exercício social. Vocês lembram o que é exercício social? Esse exercício social é o período de tempo para o levantamento justamente dos balanços patrimoniais e de resultados econômicos. Essa prestação de contas, gente, ela é levada para uma assembleia anual necessária para que os sócios aprovem as contas do administrador. Então, é um ato que o isenta, inclusive, de responsabilidades a partir do momento que eles concordaram com as contas que foram apresentadas. Tá certo? Como é que tá o áudio, gente? Alguém pode me falar por áudio mesmo? Agora tá Tá tranquilo. certo agora, professor. Ok. Bom, teoria ultravires. Deixa eu só contar uma historinha para vocês aqui. Lá no Código Civil de 1916, que era o anterior ao 2002, que hoje vocês estudam, lá prevalecia uma teoria chamada teoria da aparência. E eu posso dizer a vocês que a teoria da aparência era praticamente uma rival da teoria ultravires. Porque o que uma quer dizer e o que a outra quer dizer? A teoria da aparência é aquela em que o terceiro não poderia ser prejudicado por aquilo que ele achava que estava acontecendo. Então, por exemplo, se ele estava contratando com uma sociedade limitada, vamos colocar como exemplo aqui uma oficina mecânica Boa Viagem Limitada, se ele estivesse realizando um negócio em nome desta oficina, e, na verdade, esse negócio era algo que excedia os poderes do administrador, ainda assim a oficina era obrigada a lhe pagar os prejuízos, eventuais prejuízos desse negócio. Já a teoria da ultravires é diferente. A teoria ultravires, ela significa que se o administrador realizar um ato em nome da sociedade, veja, em nome da tal da oficina, mas este ato não é coincidente com o objeto social, não coincide com o que ele costuma fazer, quem vai responder perante esse terceiro? Pior, quem vai ter legitimidade para responder por esse terceiro é o administrador e não a oficina, a sociedade limitada.
Por quê? Porque pela teoria ultra vires, o que se espera é que o terceiro conheça do ato constitutivo, conheça do objeto social, né, do que é objeto de exploração da sociedade, e se ele realiza um ato tão discrepante disso, ele está assumindo a possibilidade de só poder reclamar perante o administrador. Olha um outro exemplo. Vamos pensar assim, eu sou uma oficina mecânica, mas o administrador dessa oficina mecânica, ele está alugando carros, alugando veículos. O objeto de exploração é diferente do outro. Acontece que esse veículo ele tinha um defeito tão grave que acabou causando um acidente. E aí, esse terceiro, ele quer pedir indenização. Certo? Contra quem? Ele vai pedir indenização contra o administrador e não contra a oficina, pela teoria ultra vires. E aí, isso vai ser divergente da teoria da aparência, porque na teoria da aparência, se ele achava que tinha contratado com algo regular da oficina, quem deveria responder por esse acidente, né, quem deveria ter legitimidade para isso, era a oficina e não o administrador. Tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem? Que pelo Código Civil de 2002... o artigo 1015 do Código Civil, ele traz a responsabilidade do administrador, da pessoa física dele, mesmo que ele tenha feito um ato em nome da sociedade, se o que ele realizou é estranho ao objeto social ou aos negócios que ele costuma desenvolver. Tá bom? Mas cuidado! Se vocês admitirem uma hipótese dessa sociedade limitada, colocar lá no contratinho social dela de que as suas normas serão complementadas pelas normas da sociedade anônima, que é uma possibilidade prevista no artigo 1053, parágrafo único, aí não vai se aplicar a teoria ultra vires, aí vai se aplicar a teoria da aparência. Neste caso, neste exemplo, a pessoa prejudicada vai entrar com uma ação, tem legitimidade para entrar com uma ação contra a sociedade limitada e não contra o administrador. Obviamente que a sociedade limitada, posteriormente, pode entrar com uma ação de regresso contra a pessoa física do administrador. Deu para entender, gente? Deixa eu olhar para vocês. Vamos ver. Cadê? Cadê? Quero bem grande. Como é que faz para ficar grande isso aqui? Rafael, entendeu? Beleza. Ok, deixa eu ver aqui uma coisinha. Eu vou mandar para vocês, até foi o pessoal lá da outra turma me pediu, para eu mandar alguns textos que eu tenho separado para falar dessa teoria ultra vires, tá? Até não se preocupem, não é assim textos que eu vou exigir de vocês depois. Mas essa matéria é tão polêmica, dá tanta confusão, que é interessante. Gente, só uma coisa a mais que eu vi que ficou só faltando na última, que é com relação ao artigo 135 do Código Tributário Nacional. Na execução fiscal é muito comum vocês, não sei se alguém faz estágio, alguma coisa assim, você encontrar administradores fazendo parte do polo passivo de execuções fiscais. Isso por quê? Por causa desse artigo aí, 135.3 do Código Tributário Nacional. Esse caso aqui, gente, não é de desconsideração da pessoa jurídica. Isso a gente chama de responsabilidade pessoal do sócio. Tá? Até coloquei para vocês. Oi? Mas isso aí
ultra vires doctrine, alguma coisa assim, ela tende a se confundir com a desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, não necessariamente, porque a teoria ultra vires, ela está responsabilizando diretamente o administrador, entendeu? Ele não passa pela pessoa jurídica. E a desconsideração é uma obrigação da pessoa jurídica que vai atingir o sócio, o administrador, entende? Na teoria ultra vires, quem está respondendo é o administrador, inclusive com a possibilidade da sociedade limitada se dizer ilegítima por causa da teoria ultra vires, entendeu? Então, por isso que fala de responsabilidade pessoal do administrador na teoria ultra vires. E aqui vai ser a mesma coisa. Bem, professora. Diga. Nesses casos da Lava Jato, OAS, enfim, todas essas grandes empresas, muito possivelmente tem caso dessa teoria ultra vires, porque não é a empresa que está sendo ré muitas vezes, né? Sim, mas se você estiver falando dessas que são sociedades anônimas, aí nessas opera-se a teoria da aparência. Nessas, quem vai responder perante terceiros, ainda que tenha sido um ato assim, que excedeu os poderes pelos diretores ou pelos administradores, a legitimidade para responder vai ser da pessoa jurídica. Quando for sociedade anônima, tá? Como nesses exemplos que você colocou. Agora, na limitada, vai caber verificar se ela está complementada supletivamente pela simples ou pela anônima. Vai depender desse caso. E assim, se no contrato social nada dispor, via de regra, é a teoria ultra vires que vai se operar. Tá certo? E aí, se veja, né, esse caso que você falou, como é que vai direto na pessoa física do administrador, se quem realmente realizou o ato formalmente a sociedade que estava em nome. Por isso que, na prática, nas leituras que vocês fizessem sobre esse assunto, o que vai se levar em conta é a pessoa jurídica, ela foi favorecida ou não com isso? Porque parte-se do princípio que se ele está excedendo o poder dele, ele está levando uma vantagem pessoal. Na jurisprudência, o que eu percebo é o seguinte: se a sociedade foi favorecida com aquele ato do administrador, aí quem vai responder, pelo menos vai responder conjuntamente, é a pessoa jurídica. Tá? Mas aí isso foi uma construção jurisprudencial, não necessariamente decorre desse artigo. Coisa interessante que eu acabei vendo hoje, professora, no campo penal, né, em relação à empresa, o Supremo Tribunal Federal entende que em crimes ambientais a empresa pode ser responsabilizada penalmente. Eu não sabia disso. Pode. Isso, faz tempo que eu não faço leituras mais da legislação ambiental, mas acho que já tem algum tempo, na própria legislação específica, ele fala da penalização da pessoa jurídica. Teve muitos artigos na época, porque até aquele momento, no ordenamento jurídico não existia nada de penalização à pessoa jurídica. Foi assim, na verdade, quem trouxe como novidade foi na legislação ambiental. Pois é, por isso que eu achei interessante comentar, professora, porque nos casos de improbidade administrativa, por exemplo, a pessoa jurídica não responde. Isso. Ela só pode vir a responder, eventualmente, financeiramente, como patrimônio, se ela se beneficiar do ato. Mas quem responde é quem tem o dolo, né? O administrador, no caso. Isso mesmo. Eu achei interessante. Agora que não só o administrador, né? A improbidade administrativa é qualquer funcionário, daí, nesse caso. Né? Não, mas é justamente isso. E olha, eu vou dizer para vocês, a teoria ultra vires, apesar de existir, como ela se resiste à sua aplicação. Porque realmente para o terceiro é um pouco inseguro, né? Ele ter que ficar indo atrás do administrador em vez da pessoa jurídica. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Só essa última coisa da administração, gente, do artigo 135, terceiro do Código Tributário Nacional. É muito comum nas execuções fiscais vocês se depararem com administradores e não necessariamente com sócios. Por quê?
Porque o administrador, ele vai responder pessoalmente, independente de se falar em desconsideração da pessoa jurídica, porque ele é o representante. E aí se parte da ideia de que foi ele que praticou com excesso de poderes ou infração de lei aquela dívida tributária. Certo? Então, aqui, deixa eu só tentar apagar um pouco dessa bagunça que eu fiz aqui. Veja só aqui. Cadê o... Então, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado. Tá certo? Então, aqui, qualquer pessoa jurídica, não é só para a sociedade limitada. E aqui o que acontece normalmente? Quando a sociedade, ela simplesmente encerra sem fazer nenhum tipo de pagamento para os seus credores, que a gente chama de dissolução de fato, ele está fazendo um ilícito, porque a lei determina que ele faça um processo de liquidação, que significa o quê? Quando se encerra as atividades de uma sociedade, tem que se passar a pagar todos os credores com o patrimônio que tem, e depois que todos estiverem pagos, é que você fala em extinguir uma sociedade, em encerrar as suas atividades. Se isso não for feito, tem-se que é uma infração de lei. E aí incorre na responsabilidade dos administradores, que são os representantes da pessoa jurídica de direito privado. E podem perceber que, na prática, vocês não vão encontrar os sócios sem poder de administração. Vocês vão encontrar os administradores. Eu não lembro se eu já contei para vocês um exemplo de um cliente meu que era legado. E eles promoveram ele administrador da sociedade. Só que ele continuava lá, batendo ponto, seguindo ordens, pegando ônibus, não mudou nada, com o meu salário. Ou seja, pegaram ele de laranja. Só que quando a sociedade encerrou as atividades e começaram as execuções fiscais, ele está respondendo até hoje. E não adiantou provar ao juiz que ele continuava subordinado, que ele nunca mandou em ninguém, que nada mudou. E mesmo assim, foi mantida a responsabilidade dele. Então, assim, para vocês verem, foi mantido porque formalmente ele era o administrador. Quer dizer, nem de fato ele se eximiu. Tá certo? Bom, deixa eu passar aqui para vocês, já que eu tenho que cumprir, que é o... O que está acontecendo? Tá ruim ainda? Ah, o Hudson. O Hudson está falando mal de você lá no chat. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fechei aqui sem querer. Um minuto. Sei que vocês estão vendo aí, mas não tem problema. Ai, meu Deus, cadê meu... Ah... Só um pouquinho, gente. Vou deixar aberto aqui os questionários para trabalhar com vocês aqui. Já vi que está aberto. Bom, deixa eu começar por esses primeiros que eu mandei para vocês. Gente, veja só. Vocês receberam essa questão porque eu acho que ela tem várias coisas importantes para vocês lembrarem. Essa primeira questão fala da arroz de festa limitada. Ele tinha uma segunda pergunta, mas que faz parte do que vocês tiveram lá no primeiro semestre, eu já menciono para vocês. Então, vamos lá. No dia 3 de janeiro de 2012, Maria e Joana assinaram um ato constitutivo de uma sociedade limitada empresária, denominada Arroz de Festa Limitada.
Nesta data, a Maria integralizou 5.000 cotas representativas de 50% do capital social, ao valor nominal de R$1 cada uma, enquanto Joana integralizou 1.000 cotas à vista e se comprometeu a pagar a restante 4.000 cotas após 6 meses. No dia 16 de janeiro de 2012, levaram os documentos ao registro da referida sociedade e procedeu ao arquivamento dos mesmos uma semana depois. Em função de enfrentar certa dificuldade inicial nas vendas, Maria e Joana não conseguiram adquirir o contrato de aluguel, celebrado em 5 de janeiro de 2012, o que implicou a contração de uma dívida no valor de R$20.000. Ao proprietário do imóvel que está localizado, a sede Miguel formula as seguintes indagações. Miguel, pode cobrar de Maria a integralidade da dívida de arroz de festa limitada? Pessoal, eu vi que vocês já responderam, eu tenho a lista ali bem certinho de quem mandou, mas olha, para mim o mais importante é que vocês tenham tentado fazer, tenham tido as dúvidas. Para mim não é importante nesse momento que vocês mandem simplesmente, tá? Não precisa nem, assim, não se preocupem em mandar por mandar. Mandem se vocês quiserem alguma outra dica, quiserem correção, tá? Porque o mais importante agora é simplesmente fortalecer o assunto com vocês. Então, vamos lá. Miguel pode cobrar de Maria a integralidade da dívida de arroz de festa limitada? Sim ou não? Não. Não. Não, depende, né? Por quê? Realmente, eu concordo com vocês que não, se a gente responder da seguinte forma, não pode cobrar a integralidade da dívida de Maria, mas até quanto ele pode cobrar? Até essas É a integralização do capital. Somente o valor, então, de R$4.000, concordam? Somente até o valor que falta integralizar, os R$4.000. Mas tem mais uma questão aí que tem que tomar cuidado. Miguel pode cobrar de Maria se foi a Joana que não pagou? Pode. Pode. Por quê? Porque os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital, né? Exatamente. Tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam por que houve tanta ênfase para as datas? Porque, olha, é 3 de janeiro, elas assinaram, elas só fizeram o contrato dia 5 de janeiro, antes de levá-la na junta comercial. É por causa do prazo que a junta tem, não é? No prazo que se tem para registrar. Só para lembrar, isso eu não vou cobrar de vocês agora, mas só para relembrar, quando você assina um contrato, lá no dia 3 de janeiro de 2012, mas leva lá na junta comercial no prazo de 30 dias, como é no caso delas, que levaram lá no dia 16, e foi registrado uma semana depois, vamos pensar aí dia 23 mais ou menos, significa que o contrato firmado dia 5 de janeiro estava errado? Não. Por quê? Porque se eles respeitaram o prazo de 30 dias para levar esse contrato lá na junta comercial, retroage os efeitos do registro à data da assinatura do contrato. Ou seja, ainda que no dia que fizeram o contrato de aluguel, dia 5, ainda não estava registrada a pessoa jurídica, os efeitos do registro atingiu aquela data, por isso estava regular. Esse sim, tá? Então, só colocando isso para vocês, porque é uma questão que a gente já trabalhou e que é interessante, porque eles colocam aí como mais uma coisa a se responder. Tá certo? Então, Miguel pode cobrar de Maria, assim como de Joana, pois respondem solidariamente pela integralização do capital social. Mas não pode... Vocês estão vendo minha resposta? Gente, tá errado. Eu tô colocando na tela outra coisa, né? Sim, professora, no caso não seria esse texto aí, seria outro.
Veja lá, tá aí, né? Isso, É esse esse mesmo. Esse aí. Eu estava errado, então, antes. Tava errado. Que estranho. Ele estava aparecendo para mim como se estivesse aparecendo para vocês. E agora que eu fui conferir ali. Então, Miguel pode cobrar de Maria, assim como de Joana, pois responde solidariamente pela integração, mas não pode cobrar a integralidade. Responsabilidade delas é o valor que falta para R$ 4.000. Tudo bem? Vocês usaram o artigo 1052 do Código Civil. Pessoal, cuidado, cuidado. Não significa que a sociedade Arroz de Festa Limitada responda somente à integralização do capital social. Quem responde somente até o valor do capital da integralização são as sócias, não a sociedade. Estão me ouvindo? Sim. Deu Sim. um ponto de exclamação no meu microfone aqui. Na segunda questão, a desconsideração da pessoa jurídica para estender os bens particulares dos administradores ou seus sócios. Os efeitos de certas e determinadas obrigações exige que seja constatado. Letra C. Letra C. O uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Artigo 50 do Código Civil. Por que os outros estão errados? Porque o primeiro fala em encerrar a liquidação da pessoa jurídica, nada disso. Na desconsideração da pessoa jurídica, não se está falando em despersonalização. No B, fala que estado de insolvência é suficiente para desconsideração. Não. A insolvência é um requisito, mas é preciso haver abusividade, é preciso haver desvio de finalidade e confusão patrimonial. Na D, fala que faliu, pode fazer desconsideração, de forma alguma. E enriquecimento do sócio, pessoa vez, pessoa jurídica também não são os requisitos da desconsideração. Gente, alguma dúvida? Posso considerar isso como suprida a correção dos trabalhos que vocês me enviaram? Sim, professora. Da minha parte, pelo menos, nenhuma dúvida. Da minha também não. Eu não enviei, mas eu fiz. Falaram que não era para enviar. Não, essa aqui até pedi para enviar, mas a segunda não precisava não, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Como eu disse para vocês, eu vi, teve aluno, outros alunos que enviavam até com o nome do outro, para cumprir com a meta. Não precisa, gente, não é essa a intenção. A intenção é que... Não venha com essa não, Roger, não adianta. Não é reforçar. Não precisa me mandar com o nome do outro, tá bom? Então é isso que para mim é importante. Ai, meu Deus, eu vou ler lá o chat que vocês estão falando do Hudson. Peraí, vou voltar aqui. Vai lá, segunda questão. Hoje a gente pode ir até 10h10, não tem van, né? Então vamos lá. Nas sociedades limitadas, com relação à formação do capital social e sua divisão em cotas, assinala a alternativa incorreta. Letra A. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Professora. Correto, né? Está no artigo 1055 do Código Civil. No caso de condomínio, a gente está procurando a incorreta, tá, gente? Só lembrando. No caso de condomínio de cotas, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou inventariante do espólio falecido. Correto? Isso aqui se encontra no 1056, parágrafo 2º. Espera aí que eu vou fazer um teste aqui. Alt e Ctrl mais. Ai, consegui. Professora, você tinha liberado esse questionário para nós? Eu, pelo menos, não tive acesso a ele. Eu também não, professora. Será que eu não pus para vocês, gente? Eu nem vi, na verdade. Ele não tá eu não achei. Deixa eu Nova, pelo menos, ele não tá. Dormi, Roger. Que você não tinha visto. O Roger fez, professora, né, Roger? O Roger até me mandou já respondido. Eu não achei nova. Mandou, Você não tá nova? Com comentário, se eu tô brincando, gente. Eu não duvido. Deixa eu ver aqui. Foi pro outro quinto.
Outro quinto eu tenho certeza, mas eu era para ir para os dois. Isso que eu tô achando estranho. Agora, é bom vocês me relatarem isso, porque tem outras turmas que também estão falando que existem textos que estão postados e depois somem. Realmente. O de vocês não está com esse. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa correçãozinha aqui e depois eu envio já respondido para vocês, tá? Pode Beleza. ser? Pode. Ó, na primeira questão aqui, o que é importante, então, como resposta, é vocês lembrarem disso. Para a formação do capital social, é permitida a contribuição que consiste em prestação de serviços. Isso é incorreto, gente. 1055, parágrafo 2º, impede que alguém cubra as cotas, ou compre cotas prestando serviços. Tá certo? Em relação à sociedade limitada, na 2, a resposta correta seria essa letra E, e baseado também no artigo 1052. Eu nem vou ficar discutindo aqui porque vocês não fizeram, tá, gente? Depois eu mando para vocês só complementarem o estudo. Na 3, sobre o direito societário, a resposta correta também faz menção ao artigo 50, dizendo que a desconsideração da personalidade jurídica implica na responsabilização pessoal de um ou mais sócios, mas não traz consequência de extinção. E na 4, ele fala do capital pode ser dividido em 2 cotas de valores desiguais. Isso pode? Pode, porque o artigo 1055 do Código Civil diz que elas podem ser iguais ou desiguais. Tá certo? Gente, eu vou deixar esse questionário, então, para vocês, lá no AVA também. Eu tenho certeza que eu coloquei ele, infelizmente não está realmente aparecendo ali, mas que fique como aprofundamento para o estudo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida fazendo a leitura dele, podem conversar comigo pelo grupo do WhatsApp ou no próximo encontro que nós tivermos, tá bom? Digam sim ou não, porque eu não estou olhando vocês. Deixa eu ver aqui. Sim. Tá bom, professor. Mais uma coisinha. Amanhã, eu vou trabalhar com vocês segunda-feira. Não. Hoje é terça, né? Isso, segunda-feira. Então, nossa próxima aula é segunda. Segunda. Certo. Na segunda-feira, eu vou mandar para vocês, eu já vou mandar antes, mas para segunda-feira, vocês vão ter um vídeo que é a aula sobre dissolução da sociedade, e depois eu vou abrir o Zoom para vocês manifestarem seus questionamentos, alguns esclarecimentos, complementações, tá bom? Então, eu vou combinar com vocês o seguinte: na segunda-feira nós temos as últimas aulas. Então, eu vou deixar lá para vocês terem conhecimento do material. Às 9 horas eu abro o Zoom para a gente conversar. Pode ser? Pode. Sim. Beleza, professor. Preferem assim ou preferem vídeos? Como é que vocês preferiram? Assim tá bom. Depende da internet que eu tiver no dia. Né? E, de qualquer forma, essa nossa conversa que está gravada, e eu vou tentar postar para que vocês tenham também o conhecimento dela, tá? Beleza. Beleza, professor. Tá. Gente, até mais, então. Se cuidem. Até mais. Olhem, Tchau, até segunda. tá? Higienização das mãos sempre. Até. Fique Tome tranquilo aí, banho pessoal. também. Não é só lavar a mão, tem que tomar banho também. Amém. Aos nobres companheiros aí, aqui tô saudável, viu? Era só um incômodo. Eu tava pensando aqui. Palhaço, Não, Wilson. palhaço desse Alain. Tá morrendo. E, cara. Sai de perto. É assim mesmo. Essas aulas do Zoom vai dar alguma história quando voltar às aulas. É verdade. Não acabar o mundo, né? Coisa, gente, quando eu for dar aula, Não acabar o mundo. tudo certo, mas que vai aparecer pessoinhas atrapalhando, pessoinhas querendo atenção, vai acontecer.
Viu, Roger? Né? Compreendo. Tá certo? Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa Tchau. noite. Falou.